querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando durante os estudos de português. Lembrando sempre que os nossos vídeos educativos são complementos para as aulas que você tem com seu professor ou sua professora na sua escola, certo? Bom, vamos lá então. A proposta hoje para o 8º ano é falar um pouquinho do nosso português do dia a dia, alguns erros que a gente comete, que às vezes a gente nem percebe. E que é sempre bom a gente voltar, reforçar, lembrar, pra gente fazer sempre certinho. Bom, vamos lá? Então, eu fiz alguns recortes aqui. Um erro que geralmente a gente comete muito tem relação com a concordância verbal. Bom, então o sujeito, ele tem que concordar com o verbo, ele tem que ser coerente com o verbo. Então, se eu tenho um sujeito que ele é singular, o verbo, ele deve ficar no singular. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o professor pediu silêncio aos alunos, o professor pediu, ele pediu. Então, tem uma concordância aqui, né, que é a base para a gente trabalhar esses próximos assuntos. Se o sujeito, ele está no plural, o verbo, ele vai concordar com esse sujeito, ele vai ser coerente com o sujeito, ele vai ficar no plural. Então, os professores pediram silêncio aos alunos, certo? Então, eles pediram. Quando eu tenho mais de um núcleo, o verbo deve ficar no plural, ou seja, professores e alunos. Olha só, eu tenho dois núcleos, professores e alunos, então o verbo deve ir para o plural. Esperavam o início do evento, ok? Bom, vamos lá. Um caso bem específico, sujeito oculto. Quando o sujeito ele não está escrito, ele não está impresso, né, na frase, mas eu consigo deduzir de acordo com o verbo. Então, vejo que o tempo mudou. Vejo. Quem vê? Eu vejo que o tempo mudou. Existe também a possibilidade do verbo indicando o sujeito indeterminado. Ele vai ser sempre terceira pessoa do plural. Eu uso muito essa estrutura quando eu quero mostrar, né, dizer, comunicar que alguma coisa aconteceu, que alguma coisa foi feita. Mas não me interessa saber exatamente quem fez aquilo, mas que aquilo foi feito. Então, disseram bem de você, né? Falaram bem de você. Alguém falou, né? Eu não vou dizer quem, não é importante saber quem. Dizem que esta casa é mal assombrada. Bom, não sei quem, não me interessa também, né? Quem fala isso, né? No geral, eles dizem que é mal assombrada. E roubaram meu carro. Não sei quem roubou meu carro, certo? Roubaram meu carro. Eles roubaram. Então, sempre terceira pessoa do plural, eles, esse é o sujeito indeterminado. Existe também a possibilidade do sujeito inexistente, em alguns casos bem específicos. Então, quando eu tenho um verbo que indica fenômeno da natureza, choveu muito ontem, então ele vai ficar sempre no singular. Muito cuidado, essa é uma das construções mais equivocadas. O verbo haver e ter significando existir. Então, havia, sempre no singular, 10 pessoas nesta sala. Mesmo sendo 10 pessoas, o verbo haver aqui, no sinônimo de existir, ele vai ficar no singular. Então, havia 10 pessoas, né? O verbo ter tinha 10 pessoas, ok? Depois, tem festa neste final de semana. Então, o verbo ter aqui também, no sentido de existir, né? Haverá uma festa. Teremos uma festa, né? Existirá uma festa. Então, tem festa, sempre no singular. Moro nessa cidade há 10 anos. Aqui o verbo haver indicando o tempo decorrido. Tá? Então, há 10 anos. Então, o A com H, com acento agudo, indicando aí tempo decorrido. Esse também é um erro, né? Uma inadequação que a gente percebe com frequência. Vamos lá, mais algumas regras pra gente deixar o nosso português aí redondinho, bem adequado às nossas construções. Quando o sujeito é coletivo, o verbo vai ficar no singular, porque o verbo vai concordar com o sujeito, como a gente disse lá no início da aula. Então, enxame é coletivo de abelhas. Eu sei que esse nome me traz uma ideia de plural, mas ele é singular. Olha só, o enxame. Inclusive, o artigo que eu posicionei aqui na frente é o masculino singular. Então, o enxame invadiu o ambiente, certo? Se eu digo as abelhas invadiram o ambiente, e aí eu mudei o núcleo, as abelhas invadiram, aí sim eu tenho plural. Mas aqui, mesmo que o nome seja coletivo, ele vai ficar no singular. Outro exemplo, a manada invadiu o campo. Então, a manada invadiu, mesmo que você saiba ali que quer dizer um conjunto aí, né? Várias cabeças de gado, por exemplo, né? Várias vacas. Então, a manada invadiu, né? As vacas invadiram. Mas eu tenho sempre que ser coerente com o meu sujeito.
Se o coletivo for especificado, o coletivo pode ficar no singular ou no plural. Então, o verbo vai poder ficar no singular ou no plural. Então, a multidão de fãs, observe que essa construção é diferente da anterior. Então, a multidão de fãs subiu, e aí eu vou ter o verbo subiu concordando com multidão, a multidão subiu. E nesse caso que eu estou especificando aqui de fãs, eu ainda tenho uma outra possibilidade que também é correta, que é dizer a multidão de fãs subiram, porque aí eu estou usando o verbo concordando com fãs, que está no plural. Então, nesse caso que o coletivo ele vem acompanhado de um termo que especifica e esse termo está no plural, eu posso fazer as duas construções. A multidão de fãs subiu ou a multidão de fãs subiram no palco, ok? Bom, vamos lá. Mais casos para a gente analisar. Se o sujeito for formado por uma expressão partitiva, que é isso? Essas expressões, a maior parte, menos da metade, a minoria ou a maioria. Nesse caso, se o sujeito for formado por uma dessas expressões, eu também posso optar por deixar o verbo no singular ou no plural. Observe, a metade dos alunos saiu, e aí eu tenho que saiu concordando com a metade, ou a metade dos alunos saíram, e aí eu tenho saíram concordando com o substantivo alunos, que está no plural. Observe agora, a maioria dos professores já publicou ou a maioria dos professores já publicaram? Eu também tenho aqui as duas opções. Eu tenho a maioria já publicou ou a maioria dos professores já publicaram. Publicou concordando com a maioria ou publicaram concordando com professores, certo? Vamos lá, mais alguns casos para a gente analisar. Quando o sujeito for formado por expressões aproximativas, repare que aqui a gente analisou as partitivas, agora nós temos as aproximativas. Cerca de, perto de, o verbo vai concordar com o substantivo determinado por elas. Então, cerca de 20 candidatos se inscreveram. Então, cerca de, e eu tenho candidatos no plural, por isso o verbo continua também no plural. Se inscreveram. Muita atenção com esse tipo de construção, ok? Bom, vamos lá. Mais casos. Em caso em que o sujeito é representado pela expressão mais de um, esse caso é bem específico, eu quero que você preste bastante atenção. O verbo deve permanecer no singular. Então, mais de um candidato se inscreveu no concurso de piada. Então, mais de uma professora se candidatou para a vaga, ok? Mais de um amigo compareceu à festa. Então, sempre o verbo no singular. Quando o sujeito for composto da expressão um dos que, o verbo permanecerá no plural. Bom, então aqui a gente tem o caso mais de um, verbo no singular. Um dos que, verbo no plural. Esse jogador foi um dos que atuaram na Copa. Certo? Então, esse jogador foi um dos que atuaram na Copa América. Então, mais de um, verbo no singular. Um dos que, verbo no plural. Bom, vamos lá. Vamos analisar aqui alguns erros bem comuns. Eu trouxe uma tirinha pra gente divertir um pouquinho. Olha só, a gente tem aqui o papagaio dizendo bicicleta, cocrete, cardeneta. Nossa, ele fala tudo errado. Vim devolver o seu papagaio. Algum problema? Olha só, agora a gente entendeu por que o papagaio fala tudo errado, né? Porque, na verdade, o primeiro tutor dele aí, que treinou ele a falar, né, também falava tudo errado. Então, realmente, a gente tem que tentar aí falar mais próximo da norma padrão possível, né, para evitar esse tipo de situação. Às vezes a gente fica um pouco constrangido, um pouco embaraçado, certo? Mas aqui a gente entendeu direitinho por que o papagaio estava falando algumas palavras de maneira diferente, né? Bom, mas vamos lá. Eu ou mim? Isso aqui também é um erro que a gente percebe muito no dia a dia, a gente fica com dúvida, não é mesmo? Olha só, essa revista é para eu ler, observe, eu ler. Quem lê? Eu leio, certo? Mim, não ler, eu leio. Essa revista é para mim, ok, para mim. As duas frases estão corretas. Eu é um pronome pessoal reto e deve ser utilizado quando assume a função de sujeito, certo? Então, eu vou dizer, essa revista é para eu ler ou essa revista é para mim. Para eu deve ser utilizado sempre que se referir ao sujeito e for seguido de um verbo no infinitivo que indique uma ação. Bom, então, era para eu fazer, certo? Mim não faz, eu faço, então, eu fazer. Pediram para eu trazer as caixas, certo? Eu trazer. Preciso de ajuda para eu trabalhar mais rápido, então, eu trabalhar.
Vamos lá. Mim é um pronome pessoal oblíquo tônico e deve ser utilizado quando tem a função de objeto indireto. E ele sempre vai ser precedido de uma preposição. Bom, essa diquinha aqui é bem importante. Então, mim deve ser utilizado sempre que se referir ao objeto indireto da frase. A professora veio até mim. Observe, até preposição, certo? Antecedendo aqui, mim. Eles argumentaram contra mim. Observe, contra preposição. Estavam falando sobre mim, certo? Sobre preposição. Então, se eu tenho uma preposição, a palavra imediatamente após a preposição deve ser mim, não eu, certo? Se eu tenho um verbo, eu. Bom, vamos lá. Mas ou mais? Isso aqui também eu vejo que algumas pessoas ainda têm dúvida em relação ao uso. Mas é uma conjunção que introduz contrariedade, adversidade, como se fosse uma oposição. Ela é sinônimo de porém, contudo, todavia, entretanto. Hoje acordei animada, mas não quis ir para a academia. Ou seja, tem uma ideia contraditória aqui. Se eu acordei animada, eu deveria querer ir para a academia. Então, eu acordei animada, porém, eu não quis ir para a academia. Já falo inglês fluentemente, mas não quero parar de estudar. Apesar de falar já fluente, de dominar o idioma, eu vou continuar estudando, certo? Então, tem ideias aqui que trazem a diversidade. Já o mais com i, ele vai indicar intensidade, ele é um advérbio, então ele vai vir acompanhando verbo. E ele é o antônimo de menos, essa dica também é importante. Ele escolheu a roupa mais cara da loja, certo? Então, era a roupa mais cara. Fale mais alto, por favor. Então, intensidade. Bom, agora outro erro também que a gente sempre comete. Mal com u ou mal com ele? Bom, tem uma diquinha aqui, ó. Mal com u é sempre adjetivo, significa ruim, e é o contrário de bom. Então, sempre que você tiver dúvida, troque na frase o mal com L ou com U por bom ou bem. Se na frase couber bem, então é mal com L. Se na frase couber bom, então é mal com U. Então, ó, interpretou o papel de um homem mal na novela, certo? Olha, vamos substituir. Interpretou o papel de um homem bom ou um homem bem? Um homem bom. Então, mal com U, ok? Mal com L é advérbio de modo, então significa de modo irregular, incorretamente, erradamente. Nesse caso é invariável. E o advérbio é bem, é o antônimo de bem. Então, as crianças comiam mal com L. Substitua, as crianças comiam bom ou as crianças comiam bem? Então, é bem, mal com L, certo? Então, lembre aí de fazer essa substituição que sempre ajuda. Bom, vamos lá. Mal com L é um substantivo também que pode significar nocivo, prejudicial, sinônimo de doença. Como substantivo, ele admite plural, que é males. Esse é um caso bem específico. Olha só, catapora é um mal que atinge principalmente as crianças, certo? Eu poderia dizer, catapora e sarampo são males que atingem as crianças, certo? Então, nesse sentido de doença, de algo prejudicial, ele admite plural. Bom, vamos lá. Mal com L também pode ser uma conjunção temporal. Ela vai equivaler a assim que, e aí no sentido de tempo mesmo do acontecimento. Então, quando eu digo mal anoiteceu e eles chegaram ao destino. Então, mal anoiteceu, né? Estava ali no início da noite, estava anoitecendo, né? Acabava de anoitecer. Então, esse mal, que significa assim que, deve ser escrito com L, ok? Vamos lá, vamos praticar um pouquinho. Escolha a opção correta. Vamos analisando juntos aqui. O que você escolheria? Havia muitos alunos na sala ou haviam muitos alunos na sala? Bom, de acordo com a regra que a gente viu, o verbo haver significando existir, havia muitos alunos na sala, correto? Depois, a manada invadiu ou a manada invadiram a plantação? Nesse sentido aqui de coletivo, né, que eu não tenho outro termo especificando, a manada invadiu, certo? Sujeito concordando com o verbo. Tem muitos livros bons na biblioteca. Quero ver se você acertou essa aqui. Tem muitos livros bons na biblioteca. Verbo ter no sentido de haver, existir. Então, vai no singular, porque aqui com o circunflexo, ele é tem, plural. Ok? Estudo na mesma escola há anos. E aí, como que eu vou grafar esse A? Assim ou com H e acento? Bom, no sentido de tempo decorrido, A com H e acento no A, certo?
Então, eu estudo na mesma escola há anos. Bom, vamos lá, continuando. Mais algumas análises. Uma multidão de pessoas subiu ou subiram no palco? E aí, o que você acha? Bom, nesse caso, como eu tenho uma multidão, que é um coletivo, mas está especificado de pessoas, eu posso usar tanto uma multidão de pessoas subiu, quanto uma multidão de pessoas subiram no palco. Ambos estão corretos. Letra F, a maioria dos cidadãos participou ou participaram da eleição? Bom, então, com essa expressão, a maioria dos cidadãos, eu vou poder usar tanto participou, concordando com a maioria, ou participaram. A maioria dos cidadãos participou, a maioria dos cidadãos participaram da eleição. Ambos também estão corretos. Letra G, vamos ver se você se lembra. Metade dos vizinhos reclamou ou metade dos vizinhos reclamaram do barulho? E aí, o que você acha? Bom, ambas também estão corretas. Eu posso dizer metade dos vizinhos reclamou ou metade dos vizinhos reclamaram do barulho. Bom, até agora tá bem tranquilo, né? Então, vamos lá. E agora a letra H? Cerca de 5 animais conseguiu ou conseguiram escapar? Lembra da expressão? Cerca de 5? Cerca de? Bom, então, cerca de 5 animais, eu tenho que fazer a concordância com animais, com um termo que define, que está complementando a expressão cerca de. Então, cerca de 5 animais conseguiram, certo? Ele vai para o plural. Vamos lá. Mais uma expressão. Mais de um. Você se lembra dessa parte da aula? Mais de um candidato apresentou ou apresentaram propostas? Com a expressão mais de um, eu vou manter o verbo no singular. Então, mais de um candidato apresentou propostas, certo? Vamos lá? Vamos analisar mais alguns. Olha só, exercício 2. Todas essas frases contêm erros. Encontre-os e corrija-os. Vamos dar uma olhada aqui. Este livro é para mim ler? Letra B. Vocês estavam perguntando sobre eu? Letra C. Joana não fala inglês, mas ela fala espanhol. Nós não queremos adiar, mas os nossos planos. Pedro mal entrou e ela já começou a falar. E meu vizinho está de mau humor hoje. O que você acha? Encontrou todos os erros? Vamos dar uma olhadinha. Então, este livro é para mim ler, mim não ler nada, certo? Eu leio. Então, este livro é para eu ler. Então, se eu tenho na sequência aqui um verbo, né, uma ação, quem faz essa ação? Eu, não mim. Depois, vocês estavam perguntando sobre eu, certo? E não sobre eu, sobre mim. Então, eu tenho uma preposição aqui que é sobre. Imediatamente após uma preposição, eu não devo usar eu devo usar mim. Joana não fala inglês, mas ela fala espanhol. Bom, ela não fala inglês, mas ela fala espanhol. Tem uma diversidade aqui, né? Então, ela não fala o inglês, porém, ela fala outra língua. Daí de contradição. Letra D. Nós não queremos adiar, mas os nossos planos. Nós não queremos adiar mais, certo? Por mais tempo. Letra E. Pedro mal entrou e ela já começou a falar. Esse mal entrou aqui, com essa ideia de tempo, deve ser grafado com L. Meu vizinho está de mau humor hoje. Bom, vamos substituir. Bom humor ou bem humor? Bom humor. Então, mal com tudo bem. Vamos lá. Retomando, então, os assuntos que nós trabalhamos na aula de hoje. Nós falamos um pouquinho da concordância verbal, falamos da importância do sujeito sempre ser conjugado de acordo com, do verbo sempre ser conjugado de acordo com o sujeito. Nós analisamos alguns casos que o sujeito era oculto, indeterminado, inexistente. Falamos também da questão da conjugação do verbo com o sujeito no coletivo. Falamos de sujeito com expressões partitivas, como a maior parte, menos da metade, a minoria, a maioria, e também com expressões aproximativas, cerca de, perto de. Nós falamos do sujeito com a expressão mais de um, que é aquele caso, né, a parte que eu tenho que deixar o verbo no singular, e também dos usos de eu e mim, mas e mais, mal com ele, mal com um. Bom, você já deve ter percebido que esses erros são muito corriqueiros no nosso dia a dia, que às vezes a gente comete esses erros e nem percebe. Então, hora de ficar mais atento e melhorar a grafia aí da língua portuguesa cada vez mais. Então, muito bom tê-lo aqui. Te espero na próxima aula. Até mais!